Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos começando mais um Fique por Dentro com Miguel Manso. Hoje, dia 7 de novembro, pontualmente, meio-dia. E hoje é uma data muito importante, é uma data que comemora a Revolução Russa de 1917, né? Antes de falar nisso, porém, nós vamos, como sempre, lembrar você que você pode acessar o nosso canal através da página do Facebook Interativa Brasil TV. E logo abaixo da foto tem um botãozinho azul, você clica ali em assistir ao vídeo, né? Assistir ao vídeo, entra no canal do YouTube e ali do lado esquerdo tem a transmissão ao vivo. Você clica nesse link azul do transmissão ao vivo, né? E aí você tem acesso à nossa transmissão ao vivo pelo canal Interativa Brasil TV. Você pode participar, por favor, também peço a vocês que você se inscreva, né? Se inscreva no canal, nós precisamos aumentar o nosso número de inscritos. Se inscreva no canal e aí você pode também participar do bate-papo que tem ao lado. Quando você abre o canal, tem uma salinha de bate-papo, você estando inscrito, você pode participar aqui do nosso programa ao vivo, né? Trazendo notícias, informações. Se quiser também, pode acessar o WhatsApp pelo telefone 11 98307 6910. 11 98307 6910. Esse telefone que está aí na sua telinha, você pode acessar pelo WhatsApp, mandar suas informações, suas mensagens, suas notícias da sua cidade. Pode também mandar pelo Skype, através do Interativa Brasil. Você clica no Skype Interativa Brasil, adiciona o nosso número e pode mandar seu vídeo, pode mandar suas informações, para que a gente possa aqui estar sempre repercutindo e dando notícias da sua cidade, do seu estado e das coisas que você considera importante, né? Quero deixar para vocês também o canal, nosso canal da nossa produtora Interativa Brasil, né? Interativa, produtora, e você tem aí a telinha do nosso canal. Você pode acessar também interativabrasil.com.br e você tem a telinha do nosso canal com toda a programação do canal para você ter acesso, né, aos vários programas que a nossa emissora está transmitindo, né? Ok? E também pode ver aí os serviços da produtora, contratar esse serviço, locação de estúdio, gravação de áudio e vídeo. Então, a produtora Interativa está à sua disposição também para a realização de serviços publicitários, marketing, transmissão de eventos ao vivo, né? Serviços de plotagem. O estúdio fica aqui no Ipiranga, em São Paulo, né? E nós recebemos encomendas pela internet do Brasil inteiro e podemos promover eventos de pequeno, médio e de grande porte. Então, a produtora Interativa, responsável pelo canal Interativa Brasil, está à sua disposição pelo site interativabrasil.com.br. Tá? Feito o nosso comercial, vamos ao assunto do dia. Eu queria começar por esse importante episódio histórico, né? No dia 7 de novembro, pelo calendário gregoriano, que é o calendário utilizado lá na Rússia, no dia 7 de novembro de 1917, do ano de 1917, o Partido Comunista lá na Rússia promoveu a queda do czarismo e a ascensão do primeiro regime socialista da história da humanidade. Vocês vão assistir aqui algumas cenas de um documentário feito em 1927, recolhendo cenas, né, do que foi esse episódio. Quero mostrar para vocês aqui, pode cortar aqui, produção, as cenas dessa importante revolução. Vamos deixar vocês aqui uns minutinhos com este documentário feito em 1927, né? Vladimir Lenin, que foi a principal liderança dessa revolução que ficou conhecida como Revolução Bolchevique.
Esse importante episódio, né, veio no bojo de uma crise internacional muito violenta, né, que começou no final do século XIX, começo do século XX. Em 1905 já houve uma primeira tentativa de derrubada do czar, né, que acabou acontecendo em 1917, né, com a revolução que se iniciou no dia 7 de novembro pelo calendário russo, pelo calendário gregoriano, né? E essa revolução perdurou até 1990, né? Onde então houve a ascensão de um novo regime na Rússia, um regime pró-capitalista, que depois foi sucedido pelo governo do Putin, que até hoje governa a Rússia dentro de uma política de recuperação do que foram as melhores conquistas do período socialista, né? Ainda a Rússia hoje vive um período de estatização das grandes companhias, das grandes empresas siderúrgicas, de petróleo, de gás, né? Com problemas ainda sérios na indústria ligeira, na indústria leve, buscando uma recuperação depois da catástrofe que foi o período do Yeltsin, do Gorbachev, do Yeltsin, que colocaram a Rússia 50 anos atrás em relação ao desenvolvimento que ela já tinha do período socialista, né? O Putin está agora tratando de reunificar o país, de construir um projeto de desenvolvimento nacional, fez uma recuperação, aquilo que era a bandeira da Rússia, ficou a bandeira da época antiga, antes da Revolução de 7 de novembro, e o hino da Rússia, o Putin, o Congresso russo, decidiram permanecer o hino, né, o hino da antiga União Soviética. Então a Rússia hoje procura fazer uma síntese, um resgate, né, da sua história, buscando na sua própria história, nas suas próprias experiências, um processo de reconstrução, de desenvolvimento desse processo. Essa revolução, que foi a primeira revolução socialista da história da humanidade, evidentemente, levou a Rússia a um patamar muito desenvolvida, inspirou outras nações a construir o caminho socialista e, claro, existe uma discussão de como desenvolver esse caminho, e nós aqui no Fique por Dentro vamos explorar também não só o conhecimento de como funciona o capitalismo, mas também o conhecimento dessas experiências socialistas. Em próximos programas vamos debater esse assunto. Queremos só registrar essa importante data do 7 de novembro. Dizer também que no dia de hoje, né, como sempre, nós comentamos as notícias do dia, e no portal UOL, né, que ia registrar isso bem aqui para vocês, no portal UOL nós temos a seguinte notícia: inquéritos levam mais de 10 anos sem desfecho no Supremo, né? Esses inquéritos a que a matéria se refere são exatamente os inquéritos em relação aos senadores, em relação àqueles que têm foro privilegiado, que têm que ser investigados pela Suprema Corte do país, pelo Supremo Tribunal Federal, e que têm arrastado essas investigações, essas decisões, essas deliberações. Na semana passada mesmo, o Supremo Tribunal Federal tinha que tomar uma decisão sobre o Renan, que envolvia o presidente do Senado, né? Se afinal de contas pode ou não ter na hierarquia dos sucessores, caso haja vacância da presidência, alguém que esteja respondendo processos, como o Renan está respondendo, inclusive vários deles na Suprema Corte. E veja só, são 30 inquéritos sobre parlamentares com foro privilegiado no STF. 30 inquéritos, né? E alguns deles dormindo lá há mais de uma década, né? Há mais de uma década. São 84 ações penais, né, que estão sendo
analisadas. E para avaliar, por exemplo, um dos processos mais antigos, que é contra o senador Renan Calheiros, né? Vocês se lembram daquele episódio de que a Mendes Júnior havia pago, né, dado recursos para que o senador Renan Calheiros desse a uma senhora, né, uma pensão da filha do senador com uma jornalista, né? E esse processo, né, que ficou flagrante, quer dizer, o próprio senador reconheceu, né, que havia recebido recursos dessa empreiteira. Esse processo está tramitando há anos, né, lá no STF sem uma decisão. Então, os senadores que têm poder de pressão vão pressionando o Supremo Tribunal Federal, né, para que ele não decida sobre... Então, é um tal negócio, tem foro privilegiado, e o foro privilegiado está sendo utilizado pelos senadores, né? Também o próprio Cunha pressionou muito, mas o STF conseguiu tomar uma decisão sobre o Cunha. Espera-se que o Supremo consiga reverter esse quadro lamentável, né, de processos que tramitam contra senadores da República, e particularmente contra o Renan, contra o Jucá, né, não só em denúncias mais recentes da Lava Jato, mas em processos anteriores, e que se encontram lá adormecidos, ficam ali, quer dizer, nas gavetas do Supremo. Ora é um que pede vista, ora é outro que pede vista, e vai para cá, não entra na pauta, e as questões importantes que interessam ao povo brasileiro não são decididas pelo Supremo Tribunal Federal. Enquanto isso, essa mesma cúpula do Senado, produção, procura para mim aí, está tramitando esta semana, né, lá no Senado da República, duas decisões muito importantes. A primeira delas é da PEC 055, né, que é a PEC 241 na Câmara dos Deputados, que agora na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, no dia 11 de novembro agora, inclusive várias entidades, lideranças estão indo a Brasília para participar dessa sessão da Comissão de Constituição e Justiça, que vai dar o parecer se, afinal de contas, a PEC 241 ela é constitucional ou não, né? A própria Procuradoria-Geral da República já deu, a PGR, já deu pareceres demonstrando que essa PEC, a PEC 55, né, que é a PEC 241 da Câmara, 55, que é conhecida como PEC da morte, PEC do fim do mundo, essa PEC, ela foi considerada pelo Supremo Tribunal, pela Procuradoria-Geral da República, como inconstitucional. Tem vários itens ali que podem demonstrar essa inconstitucionalidade. Um mais recente, né, que está em debate, inclusive vai ser levantado também particularmente pelos sindicalistas, é no que toca a questão do salário mínimo. No salário mínimo. Porque quando você impede, né, o aumento orçamentário, que vai colocar limites na Previdência, vai colocar limites nos gastos com funcionalismo, né? E, portanto, vai impor limites ao salário mínimo, né? Entra em flagrante contradição com a lei do salário mínimo, porque a lei do salário mínimo ela foi feita para o setor privado, ela não foi feita para o setor público. A grande maioria dos trabalhadores que ganham salário mínimo são trabalhadores do setor privado. Então, como é que vai ficar uma emenda constitucional, certo? Que, de certa maneira, vai impor restrições ao aumento do salário mínimo para o setor público, entrando em flagrante conflito com uma lei que é a lei do salário mínimo, que é para o setor privado e para o setor público, porque ninguém pode ganhar menos do que o salário mínimo. Então nós teríamos assim uma dualidade, porque pela lei do salário mínimo você tem que dar os reajustes, mas se você coloca um teto para os gastos que impede o setor público de dar os reajustes que a lei garante,
você vai ter um conflito de leis, você vai ter um conflito, ou seja, na pressa de redigir a emenda constitucional a 241, que agora tramita no Senado com o número PEC 55, né? Existem várias contradições entre uma coisa que está prevista na PEC e outras leis e outros dispositivos constitucionais. Então a Comissão de Constituição e Justiça, no dia 11 agora, vai estar julgando lá no Senado, Comissão de Constituição e Justiça no Senado, vai estar decidindo se, afinal de contas, a PEC é ou não é constitucional, né? Nós temos também na pauta do Senado para as sessões desta semana uma outra questão que está indo aí subliminar nas decisões, o Senado está colocando uma correria em cima disso, que são as propostas de reforma política que visa acabar com as coligações, colocar restrições de acesso ao fundo partidário e ao tempo de televisão para os novos partidos e para os partidos que ainda estão em construção, portanto, estão em fase de, digamos assim, de crescimento. Também está na pauta do Senado, colocar em votação, com muito pouca discussão na sociedade. Então o Senado está assim atropelando, o Senado, né, está aí tomando medidas muito importantes para o destino da nação, com pouco conhecimento do povo brasileiro. Como o nosso objetivo aqui no Fique por Dentro é dar mais condições para que você que está nos assistindo possa participar deste debate, né? Está aí o portal Terra, Senado pode votar, PEC 55 e reforma política essa semana. O que é a votação da PEC 55? Vamos ter claro, não é a votação no plenário ainda, a votação no plenário depende da tramitação nas comissões. E o que vai ser votado esta semana é a constitucionalidade na Comissão de Constituição e Justiça. E para lá, está previsto para essa semana, e para lá estão indo já os dirigentes sindicais, líderes estudantis, mulheres, né, representantes das entidades, advogados, procuradores. Tivemos, inclusive, procura para mim aí, produção, o secretário da Saúde aqui do estado de São Paulo, um eminente médico, um grande infectologista, uma pessoa que tem uma grande competência, que é o Davi Uip, né? Dr. Davi Uip, que deu inclusive uma declaração grave, muito grave esta semana, né? Também dizendo que ele não sabe se a PEC 241, ele se posicionando contra a PEC 241, porque ele não sabe, ele, secretário da Saúde do Estado de São Paulo, não sabe como vai fechar as contas do Estado na saúde se essa PEC for aprovada. Esse ano que passou, segundo ele, já teve muita dificuldade para fechar as contas da saúde, já vários hospitais ficaram com dificuldade aqui no Estado, faltou medicamento, faltou recurso para uma série de procedimentos, as filas para os procedimentos de alta complexidade, cirurgias, tem aumentado porque o Estado está com pouco recurso para investir em saúde. Então disse o doutor Davi Uip, está aí, o secretário critica a PEC 241, 2016, que congela despesas com saúde e educação por 20 anos. Né? Ele, exatamente nessa matéria, o secretário Davi Uip, né, ele deixa claro que ele está já com dificuldade de fechar as contas. Né? Nesse ano, até o final do exercício, as despesas atingirão cifra superior a 13% do orçamento. Assim, portanto, acima do piso estipulado pela Constituição do Estado, que define a destinação de no mínimo 12% da receita para a despesa da saúde. Ou seja, as despesas com saúde estão aumentando no Estado. O Estado já está colocando mais recursos do que aquele mínimo constitucional aqui do Estado, que é os 12%. Né? E ele está com dificuldade de fechar as contas. O IPE acrescentou que o atual ministro da Saúde informou que a União deixará de fazer repasses aos estados da ordem de 3,5 bilhões. O impacto disso para São Paulo será algo em torno de 350 milhões a menos. Não tenho a expectativa de que tenhamos mais recursos em futuro próximo, disse ele. Então, o doutor Davi Uip, todos os setores da área de saúde, educação, né,
Nós temos hoje no Brasil milhares de escolas que estão ocupadas pelos estudantes contra a reforma da educação e contra os cortes previstos agora para também a educação, né? Aí, como diz, não se pode pegar a saúde e enlatar. O SUS é o maior e melhor projeto de inclusão e não pode ser desidratado e debilitado, concluiu o secretário da UIP, né? Então, essa semana está em votação, lá na comissão do Senado, e a posição está crescendo, a consciência de todos os brasileiros de que esse projeto que visa congelar por 20 anos as despesas gerais de todas as áreas, saúde, educação, transporte, né? Menos com juros. Com juros não tem congelamento. Para juros está liberado pegar o dinheiro dos impostos que todos nós pagamos e entregar para os banqueiros, né? Então, está crescendo a consciência e a mobilização. Mês de novembro, inclusive mais de 100 universidades federais estão com assembleias marcadas. Amanhã nós vamos estar falando aqui com o Dr. Francisco Rubió, que é professor da Universidade Federal lá de Minas Gerais, ele que já foi presidente da FUNED, que é a fundação que faz os medicamentos, né, uma instituição pública que seria a FURP aqui em São Paulo, né, a Fundação de Remédios Populares, lá chama-se FUNED, foi presidente da FUNED, um professor emérito que tem vasta experiência e conhecimento na área de saúde. Vamos estar conversando aqui ao vivo com o professor Francisco Rubió, doutor Francisco Rubió, que nos alertou que, inclusive, também a Federal de Minas Gerais está em iminência de ter ali as suas atividades ainda esse ano paralisadas pelos professores, pelos estudantes, contra a PEC 241, que vai retirar recursos, né, da saúde, da educação, das universidades, a chamada PEC da morte, né? Está aí o doutor Francisco Rubió. Um abraço, doutor Francisco. Amanhã, o doutor Francisco vai estar ao vivo aqui conosco, falando sobre saúde, também sobre política lá no estado de Minas Gerais. Ele também é um político proeminente lá do estado de Minas Gerais, e sobre a questão da PEC 241. Quero, sobre esse assunto também ainda, né, primeiro deixar aqui meus parabéns ao meu amigo Ciro Gomes, ministro da Fazenda Ciro Gomes, que faz aniversário no dia de hoje, né? Faz aniversário no dia de hoje, ele que é pré-candidato a presidente da República pelo PDT, né? E que deu um importante depoimento, que eu quero que vocês assistam, o depoimento do Ciro Gomes, né? Numa recente entrevista, falando exatamente sobre a PEC, explicando um pouco mais essa questão da PEC 241 e entrando um pouquinho na conjuntura. Então, homenagem a você, Ciro Gomes, meu grande amigo, que está fazendo aniversário no dia de hoje. Quero que vocês assistam trechos aqui dessa entrevista, né, do meu amigo Ciro Gomes. Fica com vocês o Ciro. Gente querida, concorda ou não comigo? O Michel Temer, esse golpista, salafrário, corrupto, né? Eu sei que eu estou falando, eu conheço ele. Né? Ele apresentou a emenda à Constituição que revoga a Constituição de 88. Deixa fora a mais criminosa das despesas, que é juro, 600 bilhões de reais esse ano, e tabela os gastos com saúde, com educação, com aposentadoria, de um jeito que, se for do jeito que ele propôs, vai atrasar o pagamento das universidades, vai atrasar o custeio do SUS. E isso está proposto já, portanto, eu posso não ter razão, mas a proposta está lá. E se vai ser aprovado é uma outra questão. E eu vou lutar muito, por isso que eu estou rodando o país, para ver o que estou fazendo por hora e aproveitando que o povo está zangado com o governo do PT. Como o PT, de alguma forma, o governo Dilma, de alguma forma, traiu a população, porque fez um tarifaço de energia depois da eleição, aumentou a gasolina depois da eleição, enfim, disse que ia fazer uma coisa, fez outra, nomeou, enfim. Então, eu compreendo a justa queixa do nosso povo. Porém, em cima dessa justa queixa, eles estão revogando um esforço de 30 anos de luta que nossa geração, a minha geração, com o apoio do nosso povo, conseguimos para o Brasil. Me conta uma coisa, o que o senhor avalia de diferente que Michel Temer supostamente esteja fazendo agora, que
sejam diferentes daquilo que vinha sendo feito pelo governo passado? Já que o senhor citou aí algumas questões, como deixar essa grande parte de recurso fora, né? O grande problema é que são iguais. O grande problema é que são iguais. Então o que, então? Não, algumas diferenças eu quero destacar. A macroconcepção, lamentavelmente, acaba sendo igual, com uma diferença que não é pequena, que a Dilma foi eleita pelo povo. E ele é um golpista. Então ele está chegando ao poder por um caminho que nós brasileiros jamais deveríamos permitir que mais ninguém nunca mais chegasse, qualquer que fosse a consequência, que é a eleição do povo. O povo elege, o povo recebe de volta um bom governo. Elege mal, recebe de volta um mau governo, mas é o povo que escolhe, não uma eleição direta entre bandidos, ladrões, corruptos e entreguistas da sorte do Brasil ao estrangeiro, reunidos em salas fechadas em Brasília, de onde vaza de vez em quando, felizmente está vazando bastante, né, as conversas porcas com que eles tratam as questões do povo brasileiro. A segunda diferença é que, apesar desta macroeconomia conservadora, deste lado há uma preocupação com o povo mais pobre e uma preocupação com o interesse nacional. São visualizáveis em algumas coisas. Quando o Fernando Henrique entregou a presidência da República para o Lula, o salário mínimo em poder de compra equivalia a $76. Quando o Lula entregou para a Dilma, o salário mínimo brasileiro em poder de compra em dólar equivalia a $350. Com a Dilma caiu para 220, mas não chegou a 76. Então, é um avanço. Pois o crédito, especialmente o crédito disponível para a pequena classe média e para o povão, era nada no Brasil com o Fernando Henrique. Nada. Era 13% do PIB só para rico. Com o Lula e a Dilma, mas mais com o Lula do que com a Dilma, Casa Popular, Minha Casa Minha Vida, construção civil, agricultura familiar, os semiduráveis, crédito consignado para os aposentados. A soma disso puxou a proporção de crédito na riqueza nacional de 13% para 50% do PIB. Com a Dilma já despencou para 20%. Daí a razão da decepção do povo. E eu sou do Nordeste, né? Quem é do Vale do Jequitinhonha e Mucuri sabe mais imediatamente, mas o povo bom de Minas sempre foi ligado nas coisas do Brasil. A pobreza passava fome de verdade, Henrique, não era conversa fiada. Eu sou do Nordeste, na minha cidade, de Sobral, chegava uma seca, 2 anos de seca, a fome era verdadeira, restava para as pessoas a humilhação de pedir esmola nas esquinas das cidades, com aquela mão calejada de trabalho, uma gente maravilhosa, isso me emociona, ou fazer saques. Nós estamos agora 3 anos de seca, não houve um saque, ninguém vê mais aquela miséria de massa nas ruas. Por quê? Porque pelo menos as 3 refeições, também já sem atualização, está com 15% a menos do valor, mas aquilo desconjurou a fome. Estou falando 3 elementos, mas vamos lá. ProUni, estão extinguindo. ProUni é o acesso do jovem pobre à universidade particular que ele não pode pagar. FIES, que é um crédito que estão também extinguindo. Então, eu me informei pelo FIES, então você tem mérito e você se perderia provavelmente no caminho, o seu mérito ficaria, como muita gente fica, dissipado pela falta de preparo. Então você tem, eles têm essa contradição, o PT. Tem uma macroeconomia reacionária, conservadora, imitando o outro lado no que há de pior, mas tem esse lado de comprometimento com a questão nacional. Por exemplo, ontem, no sábado, me chegou a notícia que na sexta-feira, escondido de todo mundo, o Serra mais o Temer, retiraram-se de negociações com a comunidade europeia, onde o Brasil estava acertando apoiar uma cota de refugiados sírios, que é uma tradição brasileira. Esse calhorda desse Michel Temer, que eu não respeito, não acato como presidente, é um golpista, esse calhorda é filho de libanês. Os pais dele provavelmente vieram para o Brasil fugindo das perseguições que hoje estão acontecendo com a Síria e ele interrompe. Esse calhorda desse Serra, que eu também não respeito, esse calhorda é filho de italiano, que provavelmente vieram para o Brasil perseguidos pelo fascismo, pelo Mussolini, pela guerra, pela violência e tal. Agora revoga sem consultar ninguém. Enfim, sem consultar ninguém. Depois revoga essas outras coisas. Então é um golpe. Como vocês viram aí, o Ciro critica com muita veemência o governo do Temer, critica com muita veemência a política macroeconômica da Dilma e do PT, faz um balanço de que o PT, em algumas questões sociais, ajudou a desenvolver, melhorar um pouco a situação durante um período, mas o fato é que se você e ele, como economista, sabe, como ex-ministro da Fazenda, como um político experiente, sabe que
um governo que tem uma política macroeconômica desastrosa, seguramente não vai ter capacidade de fazer desenvolvimento social. Não tem como você dar ao banqueiro 502 bilhões, como foi dado no ano passado, né? 502 bilhões de reais em um ano para o Bolsa Banqueiro, né? E dizer que o problema são os gastos com o Bolsa Família, que o problema é o excesso de gasto com saúde. 502 bilhões de juros é 5 vezes mais do que foi gasto com saúde, muito mais do que 5 vezes, muito mais do que 5 vezes do que foi gasto com educação, né? Então, como é que você entrega 5 vezes mais dinheiro aos banqueiros e diz que vai conseguir fazer uma macroeconomia, uma política econômica que desenvolva o Brasil, com o Brasil travado pelo juro mais caro do planeta? Porque não é só esse que nós pagamos na taxa Selic, é o juro que você paga no cartão de crédito, é o juro que você paga na aquisição do imóvel, do automóvel, da geladeira, né? É a falta de crédito que tem no país. É uma situação muito grave essa, né? Perdão, estou com uma gripezinha. Queria deixar para vocês também, já que a PEC está sendo discutida aqui no Senado, né? O depoimento, vamos ver se a gente consegue sintonizar aqui, do senador Requião, né? O senador Requião, que está debatendo esse assunto lá no Senado. Mas antes tem um videozinho aqui muito bom que explica em poucas palavras o que é essa PEC 241. Eu vou passar para vocês esse videozinho. Produção, pode acessar aqui, né? Esse videozinho é bastante interessante. Ele explica a PEC para vocês. No segundo turno, votei em branco. Eu votei no Aécio. E eu na Dilma. E eu justifiquei. Ótimo. É exatamente com você que queremos falar hoje. Você sabe o que é uma PEC? É uma proposta de emenda constitucional. Ela foi prevista na Constituição de 88 para mudanças menores no texto. Por isso, só precisa de 3/5 dos deputados federais e senadores para ser aprovada. E a PEC 241? Você já ouviu falar dela? O seu nome de batismo é PEC do novo regime fiscal, mas você pode chamá-la pelo apelido, a PEC do fim do mundo. Afinal, o que propõe a PEC 241? Congelar todos os gastos primários do orçamento da União por 20 anos. Gastos primários? Explica. É o que o governo gasta em tudo, menos em despesas financeiras com a chamada dívida pública. Vamos entender. A pizza é todo o dinheiro gasto pela União em 2015. Ela foi dividida assim: assistência social, educação, saúde, transferências para estados e municípios, previdência social, juros e amortizações da dívida. 42,43%. E você sabe o que acontecerá daqui a 20 anos? Supondo que o Brasil cresça modestamente a 1,5% ao ano, a pizza vai crescer, mas a fatia das despesas sociais não. Por exemplo, a parte da saúde que sustenta o SUS vai ficar assim, mas até 2036 a população deve crescer cerca de 12%, segundo o IBGE. A Previdência, essa tragédia é ainda maior. Como o país vai envelhecer, a parte que caberá a cada brasileiro encolherá ainda mais que para a saúde. Ou seja, o valor das aposentadorias e pensões terá que ser achatado. Não tem saída. Mas o governo não pode usar uma parte desse dinheiro para pagar a tal dívida? Assim a gente ficava livre dessa malvada. Até que aí você poderia dizer ao povo que é um sacrifício, mas que vai melhorar depois. Mas a maior maldade é que não. O governo não vai pagar essa dívida nunca. Mas por quê? Porque os banqueiros, que são os maiores operadores do sistema da dívida, não querem receber dinheiro. Quando os papéis deles vencem, ao invés do governo lhes dar o dinheiro, emite mais papéis, que eles mesmos compram.
Porque o que eles querem é ver a dívida crescer para receber cada vez mais juros em cima de juros. De fato, em 2015, o Tesouro Nacional terminou o ano com 480 bilhões de reais em caixa. E no Banco Central tinha mais de 1 trilhão de reais. A dívida interna é de 3,9 trilhões. E a externa de 545 bilhões de dólares. Por que não foi abatida em parte? Porque pagamos todos nós 2,6 bilhões de reais por dia em juros. Isso dá 2 estádios e meio do Corinthians por dia. No bolso de quem? De quem? De menos que 0,3% da população que tem como aplicar dinheiro nesse jogo. Você se lembra do segundo maior pedaço da pizza? Era Previdência, não? Pois é, essa então é uma maldade maior ainda. Eles falam e repetem até o povo acreditar que a Previdência está quebrada, não é? Por isso, não vão poder reajustar as aposentadorias e pensões como deveriam. Vão achatar o dinheiro das aposentadorias e pensões das velhinhas e dos velhinhos, não é? E vão colocar o povo para trabalhar até morrer. A gente viu com a PEC 241, não vai ter outro jeito. Coitadinhos. Pois é, o que eles não falam é que a Previdência faz parte da Seguridade Social, junto com a saúde e assistência. E todo ano a Seguridade tem superávit, dá lucro, tanto que contingenciaram e desvincularam parte desse dinheiro. Isto é, deixaram de gastar com a Seguridade Social e desviam para pagar juros. Mas espera, esse dinheiro da dívida não serviu ao menos para fazer coisas? Sei lá, pontes, estradas? Essa história é longa. Vem desde a ditadura militar, quando havia muito dinheiro disponível no mundo. Para onde foi aquele dinheiro? Investigações já realizadas até por uma CPI indicaram que grande parte não está justificada por contratos. Precisaríamos de uma auditoria dessa dívida, como está previsto no artigo 26 das disposições transitórias da Constituição de 88. De 88? Puxa! Então essa auditoria já foi feita faz tempo, não? Não, nunca, porque não interessa ao pessoal que ganha dinheiro com ela. E tem mais, muito mais maldades na PEC 241. Uma das exceções, gastos que não vão ser congelados, está bem escondida no texto da PEC 241 de 2016. É o privilégio de recursos à vontade, sem teto e sem limite, para empresas estatais não dependentes. Minha amiga, meu amigo que nos acompanharam até aqui, eleitores da Dilma, eleitores do Aécio, eleitores de ninguém, brasileira, brasileiro, esperamos que você tenha percebido que você vai perder muito com a PEC 241. A menos que você esteja entre os menos de 0,3% do povo que podem ter helicóptero. Mas mesmo se você for um desses, pense, não seria melhor viver em um país civilizado? A PEC 241 vai jogar o país na barbárie. Vamos para as ruas! A PEC 241 não pode passar! Vocês viram essa animação, né? Explicando... na verdade, já é um drama, uma explicação bastante clara, né, de que o Brasil está gastando 43% do seu orçamento com juros. Você está vendo na telinha, esse juro é o juro do cartão de crédito, 414,3% em setembro de 2015. Hoje já está um pouquinho mais caro que isso, né? 414% no cartão de crédito ao ano. Isso é um desastre. Isso aí, quer dizer, o cidadão num ano, se ele vai financiar um bem, né, em um ano, se ele financiar em 12 parcelas, digamos que ele pague R$100, ele vai pagar 514. Então, um bem que custaria R$100, né, você compra em 10 parcelas, 12 parcelas, uma televisão, você compra uma geladeira, uma máquina de lavar no seu cartão de crédito, em 10, 12 parcelas, é juro de um ano. Você vai pagar 414 pelo cartão de crédito se você atrasar a sua parcela. E se você atrasar a sua parcela, essa dívida vai crescendo, e no final de um ano você teria que pagar 5 geladeiras, certo? E não uma. Quer dizer, então, essa situação de não oferecer crédito, os bancos não oferecerem crédito, nós vimos aqui na explicação que tivemos, inclusive, de um analista, de um funcionário do Banco Central, né,
que dos 8 trilhões que são movimentados pelos bancos no Brasil, apenas metade é designada para o crédito. A outra metade vai para a especulação com títulos da dívida pública, com derivativos, com papéis, ganhos de curto prazo, né? Que os banqueiros estão auferindo lucros extraordinários e ainda impedindo que o governo brasileiro emita dinheiro, obrigando o governo brasileiro a pagar um juro caro, porque são eles que decidem qual é a taxa de juro, né? É o famoso mercado, ou seja, meia dúzia de bancos que se reúnem e diz assim, vai pagar tanto para nós por esse dinheirinho que nós estamos emprestando para o governo. Dinheiro que o governo tem em caixa, tem no Tesouro, tem no Banco Central, tem nas reservas internacionais, tem inclusive o poder de emitir dinheiro. É impedido de emitir dinheiro e aí o Brasil é obrigado a pagar essa pizza aí, 45,11%, enquanto os gastos com saúde, com educação, com a própria Previdência, a Previdência é 21%, é menos da metade do que é pago para juros e amortização da dívida, né? Então quer dizer, é uma divisão do esforço do trabalho da sociedade que está muito desigual, né? Que está, na verdade, impedindo que o país se desenvolva, que o país possa crescer, né? Deixa eu ver se eu acho aqui o meu amigo Requião, certo? Vou ver se eu acho aqui meu amigo Requião. Eu acho que o vídeo do Requião, que é o debate no Senado, mas eu vou deixar esse vídeo para um outro dia. Amanhã eu passo aí para vocês. É o senador Requião, no discurso que fez, né, também mostrando quais são as consequências da PEC 241, PEC 055 no Senado, para todos nós, né? Vou comentar com vocês, né? Vou comentar com vocês agora. Queria que vocês ouvissem a Rádio Independência. A Rádio Independência que tem trazido, né? Vocês podem acessar pela internet, www.independenciabrasil.com.br. A Rádio Independência, que é feita por uma competente equipe de jornalistas, né? Está aqui a equipe que faz a Rádio Independência, né? Capitaneada aqui pelo Dr. Sérgio Cruz, pelo Carlos Lopes, pelo Clóvis e outros competentes jornalistas. Essa garotada, moçada aí competente, faz a Rádio Independência, que é uma rádio que você pode acessar pela internet, né? Ao vivo, basta clicar aqui no botãozinho ao vivo, né? E você tem aí o streaming da rádio, né? Com música da melhor qualidade. Ouça agora pela sua Rádio Independência, Política em Foco, com Aveznaldo Santos. Caros ouvintes, 6 dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal votaram na quinta-feira para impedir que o réu em ação penal possa assumir a presidência da Câmara, do Senado e do próprio STF. O julgamento foi interrompido com pedido de vista do ministro Dias Toffoli, que disse precisar de mais tempo para analisar o assunto. Não há data para a retomada do julgamento. Na sessão, a Corte analisou a ação do Partido Rede Sustentabilidade, que argumenta ser inconstitucional que políticos processados por crimes estejam na linha de sucessão do presidente da República, podendo substituí-lo em caso de ausência. Pela Constituição, caso o presidente se ausente do país ou seja afastado, o substitui, nesta ordem, o vice-presidente da República, o presidente da Câmara, o presidente do Senado e o presidente do STF. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, se manifestou favorável à restrição. O Legislativo tem que ser presidido por cidadãos que estejam plenamente aptos para exercer todas as funções próprias dessa magna função. A atividade política é muito nobre e deve ser preservada de pessoas envolvidas com atos ilícitos, afirmou Janot. O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB, e segundo na linha sucessória, ainda não é réu, mas é alvo de 12 processos no STF, sendo 8 da Lava Jato.
Como vocês veem, a matéria que eu acabei de comentar também acabou de ser repercutida ao vivo aqui pela Rádio Independência. A matéria deixa claro, né, que está em processo de votação no Supremo Tribunal Federal, como nós vimos, uma decisão que pode inclusive afastar o senador Renan da presidência, como aconteceu com o Cunha, né? Porque ele não pode, se ele for condenado no STF, ele não pode, por um processo desses que tramitam e estão engavetados lá, certo? Ele não pode assumir a presidência, ele não pode fazer parte da linha sucessória, né? O Senado teria que afastar o presidente Renan Calheiros. E o processo está em votação e o ministro Toffoli pediu vista. A Rádio Independência, que é uma rádio feita por jornalistas que têm um pensamento livre, um pensamento independente, você pode então acompanhar, né, com notícias ao vivo, direto da redação, e música da melhor qualidade. Você vai acompanhar a música popular brasileira da melhor qualidade. Então a Rádio Independência é uma rádio, é uma iniciativa que nós aqui do Fique Por Dentro, dos estúdios da Interativa Brasil, estamos aí apoiando e convidando vocês a conhecer, né, a conhecer essa importante iniciativa da imprensa brasileira. A imprensa aqui no Brasil é tão monopolizada, é uma imprensa que está aí sendo paga a peso de ouro, né, por grandes companhias que manipulam também as informações. Quero também aqui mostrar para vocês, né, foi nos mandada a campanha de Natal em ação, né? Esse é um logotipo lá da campanha da Associação Comercial de Guarulhos, né? Mas eu queria falar sobre esse tema porque me foi mandado por um espectador aqui do nosso programa, meu querido amigo Sérgio Luiz, né? Nos mandou uma sugestão de uma campanha que também está acontecendo lá nos Estados Unidos. Está acontecendo lá nos Estados Unidos, a população lá americana, pelas redes sociais, está fazendo uma campanha, certo? Muito interessante para esse Natal, né? Eles estão pedindo que, quando você for comprar o seu presente, está acontecendo lá nos Estados Unidos, aí ele me mandou a sugestão para que a gente faça o mesmo aqui no Brasil. Eu estou achando a ideia muito interessante e vou encampar aqui essa ideia no Fique Por Dentro. A ideia é a seguinte, que ninguém compre nesse Natal produtos das grandes corporações, né? Dessas empresas gigantescas que estão aí ligadas aos bancos, fomentando a fome, a miséria e as guerras pelo mundo. Então seria uma campanha de Natal visando que o cidadão compre, né, do comerciante, compre da empresa de pequeno porte, da empresa que está aí lutando para ter um lugar ao sol, que na hora de comprar o seu presente de Natal, você também faça essa compra, digamos assim, com um pouquinho de consciência, né? Sabendo que existem produtos que muitas vezes são produzidas com trabalho escravo, são produzidas, quer dizer, por megacorporações que estão explorando aí mundo afora o trabalhador assalariado, pagando salário de escravo mesmo, a preço de banana, enquanto às vezes muitas empresas de pequeno porte, comerciantes, artesãos, pessoas que estão produzindo na sua cidade, no seu bairro, têm também produtos de boa qualidade, seja alimentos para ceia de Natal, né? Seja roupas, seja brinquedos, seja perfumaria, produtos que geralmente a gente costuma adquirir no Natal, música de boa qualidade, um CD, um DVD. Procure comprar de empresas brasileiras de pequeno e médio porte, empresas nacionais, né? Evite os presentes na campanha de Natal, evite os presentes aí das grandes corporações que estão fomentando guerra mundo afora. Essa campanha está acontecendo pelas redes sociais em vários países, né? E creio que é uma boa campanha. Fortaleça o comércio local, né? Fortaleça a produção
da pequena e média empresa. Não compre dos cartéis, dos trustes, das grandes companhias que se beneficiam do seu tamanho para produzir pagando pouco e impondo preços absurdos. Você vai comprar um tênis de marca, né? Você vai pagar R$500. Você vai comprar uma camisa de marca, você vai pagar R$400, R$500, né? Quando você pode perfeitamente comprar um bom produto, um perfume, uma roupa, um utensílio para a sua casa, né? Um presente, um brinquedo para uma criança, que seja produzida por empresas brasileiras, que seja produzida e comercializada, inclusive do comércio que está ao seu lado, aí no seu bairro, né? Então nós estamos aí já, novembro, já começam as campanhas de Natal, fica aqui a dica do Fique por Dentro, e nós vamos estar todo dia falando e repercutindo em todos os nossos programas, incentivando a campanha a favor do comércio local e de você comprar produtos das pequenas, médias empresas nacionais, aquelas empresas que não são cartelizadas, que não são monopolizadas, que não têm a prática de abusar dos preços e abusar das péssimas condições de trabalho para ficar com lucro astronômico, né? Então, campanha de Natal, hein? Você que já está pensando aí nos seus presentes, que já está pensando no que é que você vai dar de presente no Natal, fica aí a dica do nosso Fique por Dentro. Quero também convidar vocês, né, na agenda da semana, ainda nessa questão da PEC 241, nós vamos ter aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, isso é importante que essa discussão repercuta, não apenas a nível nacional, no Congresso, mas que repercuta, você que é vereador, né, você que pode fazer um pronunciamento na Câmara Municipal, você que pode se posicionar, falar com o seu senador, com os senadores aqui de São Paulo, né, a Marta Suplicy, o Aloysio, os senadores aqui de São Paulo que vão estar decidindo a PEC 241, deixe chegar claro para eles a sua indignação contra essa tentativa de cortar os gastos públicos. Vai haver aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, né, uma audiência pública, excelente iniciativa, isso pode ser feito em tudo que é Câmara Municipal. Eu parabenizo a deputada Beth Sarrão, né, que convocou no auditório Paulo Kobayashi, no dia 10 de novembro agora, com a presença, veja só, de ilustres figuras, o Renato Janine Ribeiro, professor titular da USP e ex-ministro da Educação, né? O João Sixo, professor doutor de Economia da UFRJ e ex-diretor do IPE, Instituto de Pesquisas e Economia Aplicada, que é um órgão federal. A minha querida Maria Isabel Abebel, que é presidente da POSP, né, que mexe aí com a educação. O Daniel Cara, que foi diretor, coordenou também a campanha nacional pelo direito à educação. O Gervásio, presidente do Sind Saúde aqui de São Paulo. Meu querido Caio, que esteve comigo aqui na semana passada, o presidente da UMES, que também vai depor nessa audiência pública, né, convocada pela deputada Beth Sarrão. Então, quero convidar o povo de São Paulo, a todos vocês, a prestigiar no dia 10 de novembro, às 14 horas, na Assembleia Legislativa de São Paulo, reforçar, engrossar essa audiência pública e fazer dela a voz de São Paulo chegar até os senadores para que eles percebam que tem que impedir que essa PEC continue avançando lá no Senado da República contra os interesses do povo brasileiro. Então fica aí a nossa dica e estamos chegando ao final do programa. Como sempre, quero fazer aqui uma dica também cultural, né? E quero trazer a vocês a mostra de cinema que vai acontecer, a terceira mostra de cinema Mosfilme, da Moscou Filmes, né? Promovida pelo CPC UMES Filmes. Nós vamos mostrar também daqui a pouquinho o site, a página no Face. Mas essa mostra de cinema vai estar acontecendo aqui, é a terceira mostra de cinema, vai estar acontecendo aqui na Cinemateca Brasileira, na Vila Clementino, aqui em São Paulo, na Cinemateca Brasileira, de 22 a 27 de novembro.
22 a 27 de novembro, né? Então, no dia 22 vai haver uma abertura com o remake, né? Foi feita uma nova versão, toda digitalizada, toda aprimorada do clássico do cinema russo, Alexandre Nevsky, né? Moscou Filmes é a principal companhia de cinema da Rússia, né? Então, nesse mês de novembro, estão acontecendo as comemorações, né? Também da primeira revolução socialista da humanidade, né? Estará acontecendo, então, a terceira mostra de cinema da Mosfilme, né? Depois nós vamos ter o filme Noite de Inverno em... Tá ruim para mim aqui a leitura. Noite de Inverno em Nagra, né? No dia 24, 2 filmes, no dia 25, 2 filmes, no dia 26, mais 2 filmes. A Moscou Filmes acabou de fazer o lançamento de um belo filme, um filme premiado, né? Em várias exposições em que esse filme, festivais em que esse filme foi apresentado, que é o Tigre Branco, né? O grande filme apresentado aí pela Moscou Filmes. E o CPC da UMES fez agora no mês de outubro lançamentos, né? Nós podemos mostrar aqui os lançamentos realizados ainda no mês de outubro. Vocês têm o site aí do CPC UMES Filme, cpcumesfilmes.org.br, cpcumesfilmes.org.br. Você pode adquirir, né? Também esses filmes, pode adquirir diretamente no site, né? Comprar, se cadastrar e comprar esses DVDs, e pode participar dessa excelente mostra de cinema que vai acontecer do dia 22 ao dia 27 na Cinemateca. A Cinemateca, inclusive, é belíssima, tem uma estrutura muito boa, uma sala de cinema da melhor qualidade, né? Com um custo baixíssimo, pagando preços baratíssimos de ingresso, né? Então, recomendo a frequência da Cinemateca Brasileira e recomendo que vocês, então, participem dessa mostra. Nós vamos estar comentando um pouquinho mais. O Fique Por Dentro participou da segunda mostra, nós tivemos cobrindo a segunda mostra de cinema, que foi no ano passado, e vamos estar cobrindo também a terceira mostra de cinema, que vai acontecer na Cinemateca. Então, com essa dica de cultura, quero encerrar o Fique Por Dentro de hoje, lembrando que amanhã estaremos debatendo ao vivo, diretamente com o Dr. Francisco Rubió, ele em Minas Gerais, nós aqui em São Paulo, debatendo aí essa medida da PEC e um pouquinho da política de Minas, como é que ficou a política de Minas depois dessa eleição do segundo turno. Então, meu abraço a todos vocês e amanhã espero vocês ao meio-dia no Fique Por Dentro com Miguel Manso. Abraço.